Boa tarde, nobre deputado Conte Lopes, na presidência, todos os deputados que estão no plenário e deputadas, que nos assistem pela TV Assembleia e aqueles que nos acompanham também na tribuna. Senhor presidente, eu me sinto não só no dever, mas igualmente no direito de trazer a público como representante da população do Estado de São Paulo e também por fazer parte e ter sido eleito também pelo meio evangélico, sobre o laudo conclusivo do Instituto de Criminalística quanto ao acidente que vitimou 9 pessoas em janeiro, no dia 18, mais precisamente, quando houve desabamento do teto da Igreja Renascer em Cristo e que foi largamente divulgado pela imprensa. E trago aqui um parecer do Dr. Luiz Flávio Borges Durso a respeito daquilo que o laudo conclusivo do IC nos declarou. E palavras do Dr. Durso, que passo a ler agora nesse momento. O laudo número 01-040-0336 de 2009, já juntado a inquérito policial, é resultante de ampla perícia realizada pelo Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, órgão subordinado ao Departamento Estadual de Polícia Científica e à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, é conclusivo e afasta a responsabilidade da Igreja Renascer em Cristo sobre o desabamento ocorrido em sua sede internacional em São Paulo, dia 18 de janeiro deste ano. O laudo resultante da perícia é preciso em estabelecer que o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, detectou em 1999 a necessidade de reparos no telhado da igreja e esta prontamente buscou no mercado a empresa de engenharia idônea com capacitação técnica, contratando-a para tal serviço, o que foi executado. Após a realização da reforma do telhado, o próprio Instituto de Pesquisas Tecnológicas confirmou que o serviço fora integralmente feito por aquela empresa. E aqui, no relatório, trecho do documento, que era, na verdade, o relatório técnico conclusivo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, no item 3.3.2, em fevereiro do ano de 2000, ou seja, após a execução dos serviços, que diz assim: todas as tesouras, por apresentarem deficiência nas ligações do banzo inferior, trechos 1, 19 e 36, nas tesouras T1 a T14, foram reforçadas com vigas metálicas por seção U de 100 mm, 4 polegadas, em todos os trechos mencionados. As ligações junto aos apoios foram reforçadas com peças metálicas parafusadas para transmitir os esforços provenientes das empenas. A colocação desse conjunto de reforço foi procedida pelo alívio de esforços no vão central para que o reforço possa absorver as solicitações e assim aliviar os componentes de madeira no trecho inferior, 1, 19 e 36. Antes do alívio de esforços, foi feito um reforço no pendural central para evitar a sua instabilidade, uma vez que esta funciona normalmente à tração. Foi introduzido um travamento vertical, ligando as tesouras junto aos nós, bem como um travamento no plano do forro para assegurar a estabilidade geral da cobertura. Este relatório técnico do IPT, só para abrir um parênteses, vem procedido também de fotografias do serviço executado. Nas vigas que compõem as empenas das tesouras T1 a T14 foram fixadas tábuas de madeira para aumentar a estabilidade lateral das mesas. Dr. Durso prossegue. Tal atestado, como se vê, compreendeu inclusive o reforço das tesouras que sustentam o telhado. No entanto, o laudo do Instituto de Criminalística diz que uma das tesouras não recebeu o reparo necessário, especificamente a tesoura T14, permanecendo um vício oculto que gerou legitimamente para a Igreja Renascer a falsa sensação de segurança plena. A conclusão do laudo aponta este vício oculto como fator preponderante que desencadeou o desabamento. Desta forma, é a análise técnica feita pelos peritos que, ao nosso entendimento, isenta de responsabilidade a Igreja Renascer quanto ao evento. Então, apenas como um parecer que não é da própria Igreja, apesar dela ter também os seus técnicos e peritos trabalhando para chegarem à conclusão, essa é a conclusão do Instituto de Criminalística, o que nos deixa, por um lado, aliviados, por outro, preocupados, porque a empresa contratada traz um projeto
os engenheiros responsáveis assinam a execução, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que apontou o problema, vem após a obra para trazer o laudo definitivo declarando que todo o serviço foi realizado, e após o desabamento, o Instituto de Criminalística detecta que havia uma das tesouras que não tinha o seu reforço completamente feito da maneira que estava no projeto. Apesar de haver um descanso, como diz o próprio Dr. Durso, uma falsa sensação de segurança. E apenas como mais um detalhe, esta era a tesoura que ficava exatamente sobre o altar, onde até esse deputado que se pronuncia nesta tarde, por muitas vezes esteve com total segurança ou com a sensação de uma falsa segurança. A imprensa, na volúpia, no seu afã da informação, e que por muitas vezes acaba por induzir a população, a opinião pública, a tecer as suas conclusões, e muitas vezes tentando, de alguma certa forma, trazer a informação à tona, sem se preocupar com aquilo que representa o julgamento ou o pré-julgamento que é feito na sociedade. Falou a respeito de que não havia reforço, ou de que o telhado havia sido substituído, e na verdade todas as telhas tecnicamente que já foram substituídas ao longo dos anos foram com a mesma especificação técnica, ou de que havia, porventura, o ataque de cupins numa estrutura de peroba rosa, o que é improvável, na verdade impossível, porque os cupins não atacam as madeiras de peroba rosa. Traziam essas informações à opinião pública, porém o laudo do Instituto de Criminalística vem então à tona trazer exatamente o que foi o motivo do desabamento desse teto. E o que agora, não só a Igreja Renascer, como todas aquelas que a partir desse evento foram alvo de uma fiscalização que permanece de uma maneira severa, eu venho trazer aqui essa conclusão de que, na verdade, isenta de qualquer responsabilidade aquele que é detectado um problema e, a partir desse momento, contrata uma empresa, contrata um engenheiro, escolhe um instituto de pesquisas como o IPT, que talvez dos mais importantes desse país, para que ateste tanto o problema quanto a execução da obra, e depois de uma tragédia ainda leva sobre si toda a responsabilidade, sendo que tinha uma falsa sensação de segurança pelo serviço executado e pelo laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E eu venho aqui trazer essa declaração do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, dizendo aqui, concluindo, que as investigações a partir de hoje deverão tomar um novo rumo, e é também o desejo de toda a população, e aliás não apenas evangélica, mas de todos aqueles que de alguma maneira têm os seus templos religiosos e que trabalham pela segurança dos mesmos. Então eu creio que essa é uma importante informação que precisa ser divulgada da maneira exata como o Instituto de Criminalística acaba de trazer este laudo. E por fim, gostaria de aproveitar esses últimos 2 minutos que me restam apenas para fazer um agradecimento, que nos próximos dias, eu creio nesse mês de junho, nós deveremos ter aqui nesse plenário a aprovação da CPI número 6 nesta casa, em caráter extraordinário, que é a CPI que trata sobre o combate, a conscientização dos crimes de pedofilia em todo o âmbito do Estado de São Paulo, que foi uma propositura minha nesta casa. Eu quero agradecer, primeiramente, ao deputado Estevão Galvão, líder da minha bancada, dos democratas, que apresentou isso, abraçou a causa. Quero agradecer a todos os líderes de partidos, tanto da oposição como da base do governo, que compreenderam a importância desse assunto, por ser um assunto que diz respeito a cada um de nós como cidadãos, e que é necessário um trabalho para que o nosso Estado tenha o aparato necessário para o combate, para a conscientização e para a educação das nossas crianças e pais, inclusive, como famílias, para que esse mal não prolifere no nosso Estado. E também agradecer ao presidente dessa casa, deputado Barros Munhoz, que tem conduzido os trabalhos de uma maneira muito, muito especial, e nós temos percebido na velocidade, na celeridade da casa, na compreensão desse fato, e que abraçou prontamente esta causa, e que nós acreditamos que nos próximos dias devemos ter aprovação aqui nesse plenário. Eu agradeço, senhor presidente, muito obrigado a todos. Essa foi minha palavra. Obrigado.